Oi, chocolates, como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Cauane e essas são as aleatoriedades da vida. Bom, gente, faz um tempinho que eu não gravo um vlog. E esse vlog também não vai ser um vlog. Nossa, quantas coisas acontecem. Porque eu tô gravando hoje, dia 29 de janeiro. Na quinta, esse vídeo vai sair amanhã. Então só vai ter, tipo, 2 takes. Mas é porque temos muita coisa pra conversar, porque muita coisa aconteceu desde que eu apareci a última vez, que eu ainda estava de férias, né? Eu apareci a última vez no final de dezembro, eu acho. Ou foi, tipo, no iniciozinho de janeiro, mas contando só o que aconteceu em dezembro. Eu também tive o vlog sobre os livros da Maratona Bate-Metas, que no caso só tem um deles que tá aqui, nesse que eu vou comentar hoje, que na verdade eu não vou comentar, porque, enfim, vamos com calma, vamos por partes. E aí faz um tempo que eu não apareço aqui, hoje já é o dia 97 de janeiro, então muita coisa aconteceu desde então. Eu não vou dar datas que eu terminei os livros, porque tô presa de buscar no meu tablet, mas vamos comentar sobre o que aconteceu num geral. Antes de falar dos livros, vou contar pra vocês tudo que aconteceu desde então. Pra quem viu o último vlog que eu estava comentando mesmo, o que eu estava fazendo, eu fui pra casa da minha mãe passar as férias, no caso passar o final de ano, né, a parte das férias do final do ano. Foi muito divertido. Eu fui pra muitos lugares com água, porque tava muito quente, continua muito quente, mas agora eu não tenho lugares com água pra ir. Então, eu fui pra rio, eu fui pra ilhazinha, eu fui pra um monte de coisa. Eu aprendi a nadar, eu andei de barco pela primeira vez. Eu tive muitas novas experiências, foi muito legal, foi muito divertido, eu adorei o tempo que eu passei lá. Inclusive, provavelmente eu incluí no início, antes dessa fala, alguns takezinhos das minhas férias, alguns takezinhos que eu gravei durante esse tempo. E, assim, espero que sim, porque foi uma experiência muito divertida. Dia primeiro fui ainda no show, que eu até contei como meu primeiro show do ano, que foi do João Bosco e Vinícius. Pra quem não sabe, eu sou uma pessoa extremamente eclética, então eu escuto de tudo. E eu cresci escutando sertanejo. Inclusive hoje o meu celular, minha playlist no aleatório estava muito Luan Santana e eu tava tipo, você está querendo me lembrar que eu não vou no show dele? Pois é, eu fiquei triste, mas acontece. Aí beleza, depois de passar um tempo lá, eu voltei pra São Paulo, fui pra casa da minha avó. As 2 semanas que eu passei lá foram resolvendo coisa, então eu troquei de óculos, como vocês podem ver. Pra quem não se recorda, o meu antigo óculos era 100% azul e um azul bem chamativo, então troquei de óculos. Arrumei meu dente, que é quebrado, então arrumei ele. Fiz exame, Nossa, resolvi um monte de coisa pra mim e pra minha avó e pra todo mundo. Então fiz meu papel de filha e aí eu voltei pra cá. E aí eu passei a última semana aqui sendo completamente inútil para outras coisas que não o meu trabalho, porque eu decidi que eu precisava desse tempozinho, porque o semestre vai começar e esse semestre tem tudo para ser extremamente corrido para mim, então eu queria tirar essa uma semana para não fazer absolutamente nada. Então eu literalmente só fui pro trabalho, fiz as minhas coisas do meu trabalho mesmo. Inclusive já enviei para aprovação, eu tô esperando minha chefe me responder, mas ela não me respondeu ainda. Então, eu enviei ontem, ela não me respondeu, tô quase mandando outro e-mail pra ela. Mas enfim, não fiz nada de útil fora ir para o trabalho e fazer as coisas do trabalho. Então, não fui na academia, não dancei, não fiz nada que eu ia fazer. Mentira, eu li. Só que assim, né, eu li bem nas coxas porque eu li um livro extremamente chato. Nossa, que livro chato. Mas eu já vou chegar na parte dos livros. Tá. E aí, beleza, passei esse período de não fazer nada de útil. Aí, virou a semana, eu falei, pois é, agora eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Limpei a casa e tive uma crise alérgica. Porque, assim, aqui na moradia, junta muita poeira, porque tem muita coisa com terra. Então, essa terra vermelha junta muito em casa. E as meninas tinham limpado na semana que eu cheguei, né? Tipo, elas limparam acho que na quinta, sexta, e eu cheguei no domingo.
E já tava, tipo, muito empoeirado. Eu limpei toda a minha parte, varri o chão, super poeira, e eu tive uma crise alérgica. Mas sobrevivi, estou bem. O que mais que eu fiz? Aí, além das coisas do trabalho, eu fui no cinema. Então, eu assisti o Agente Secreto. E eu fiquei muito feliz com a indicação do Oscar, as 4 indicações do Oscar para Agente Secreto, incluindo melhor filme, o que é a categoria principal, né, da noite de Oscar. Então eu tô muito feliz, apesar de eu achar que não ganha melhor filme. Eu queria muito, sinceramente, eu queria muito que Pecadores ganhasse o melhor filme, porque é simplesmente uma história genial. Eu e minha amiga, a gente vai fazer uma maratona com os filmes que estão indicados ao Oscar. A gente já assistiu Pecadores e Agente Secreto, que inclusive a gente assistiu o Agente Secreto junto, porque já era uma aposta que tivesse no Oscar, pela quantidade de indicações e coisas que já levou durante a temporada de premiações e por ter ganhado o Globo de Ouro. Então a gente assistiu, nossa, inclusive a gente escutou cada coisa depois que a gente saiu, de pessoas que estavam na sessão com a gente, que recai muito aquela questão as pessoas querem que os filmes nacionais sejam cópias de filmes internacionais e por isso elas não veem o valor em produções. Porque, assim, o Agente Secreto é incrível, eu adorei esse filme. Remontou muito bem a cultura, principalmente uma cultura nordestina no geral, mas principalmente a pernambucana. E foi muito legal assistir coisas ali que eram muito características da época e que eram muito culturais. Então eu achei isso muito genial. E a forma que a montagem é feita, o jogo de câmera, eu achei tudo muito legal. Eu acho que, pra mim, o único defeito desse filme é que chega no final ele acaba sendo um pouco corrido demais e deixa algumas coisas sem nenhuma explicação, tipo, de nada, assim. Você se vira aí, entenda. Você se vira. Então, é isso. Isso me incomodou um pouco, mas fora isso eu adorei o filme. E outro filme que a gente assistiu que tá na lista de indicados foi Pecadores. Pecadores ganhou uma marca histórica agora, né? Porque ele teve, acho que foram 16 indicações ao Oscar. E isso é incrível. Isso é incrível. E eu acho genial porque é um filme majoritariamente de pessoas não brancas, majoritariamente pessoas pretas, com certeza, mas com personagens de importância que são de outras etnias, são não brancos. E é um filme original, é um filme que mistura um terror com musical e é extremamente sério. Ele não só se leva a sério, como a gente leva ele a sério, porque trata pontos muito importantes e muito específicos que normalmente a gente não encontra em outros filmes. E eu achei ele muito bem gravado, muito bem dirigido. Então eu espero que ele leve muitos prêmios pra casa, porque realmente foi um filmaço. Eu não vou lembrar de cabeça a lista de filmes, mas se eu não me engano foram só esses 2 que a gente assistiu. Eu posso estar enganada, eu posso ter assistido outro da lista, porque eu não lembro todas as categorias, todos os indicados de cabeça. Mas, enfim, eu vou reassistir esse e assistir os outros nessa maratona para o Oscar. Então, se vocês quiserem que eu faça vídeos comentando os filmes aqui, lembrando que eu sou totalmente leiga em questões técnicas de filmes, tudo que eu sei são por vídeos de comentários que eu assisto e pela longa trajetória de filmes que eu já assisti na minha vida. Então, se vocês quiserem que eu traga um comentário mais de uma pessoa que assiste, deixem aí nos comentários que eu faço vídeos específicos, faço até uma playlist de vídeos indicados ao Oscar. De filmes indicados ao Oscar. Enfim, o que mais eu assisti durante esse início de ano? Eu assisti Cinderela pela milionésima vez, só que dessa vez foi com a minha irmã, né? O desenho da Disney, não nenhum live action, nem outra coisa, foi o desenho da Disney. O que eu achei incrível, porque a minha irmã conseguiu passar mais da metade do filme quieta. E a minha irmã, ela tem 2, 3 anos. 3 anos, se eu não tô errado. E ela é uma pessoa muito hiperativa. Então ela ter conseguido passar foi um recorde pra mim. Acontece que não é um dos meus filmes favoritos de princesa da Disney, até porque o meu filme de princesa favorito da Disney é Bela e a Fera. Mas isso não vem ao caso. Também assisti
De Férias com Você, eu acho que é esse o nome do filme, que é a adaptação do livro da Emily Henry. Da Emily Henry? Eu espero não estar falando bobagem, mas se eu não me engano é a adaptação do livro da Emily Henry. E eu gostei bastante. É uma comédia romântica farofa, então, tipo, você não tem que pensar muito, você não tem que... Não, é um filme pra você passar o tempo, sabe? E pelo que falaram, tá bem fiel ao livro, eu não li o livro. Eu só li um livro da Emily Henry, que é Loucos por Livros, e eu não gostei. Então talvez eu deva dar outra chance pra autora com outros livros, mas eu não gostei de Loucos por Livros. Mas eu gostei bastante do filme, eu achei ele divertidinho, foi um bom início de ano, que eu acho que foi o segundo livro. Foi o segundo filme que eu assisti no ano. E assim, foi isso. Ele é divertidinho, você não precisa pensar muito, você ficou com um pouco de coisa. Eu, pelo menos, eu olho assim, eu assisto um filme desse e eu fico, isso nunca daria certo na vida real, tipo, nunca mesmo. Pessoas que são 100% diferentes uma da outra, não acho que daria certo na vida real, porque assim, sei lá, tipo, ela não queria ter um lugar fixo na vida e ele é 100% tabelado, sabe? Então eu acho que um negócio... Eu e os meus amigos, a gente chegou à conclusão de, tipo, não daria certo, mas é muito bonitinho. Eles são uns amorizinhos. Inclusive, meu amigo se identificou muito com a protagonista e a gente também, porque ele consegue se meter em cada roubada, assim, de tipo... Nossa, as maiores vergonhas, vexames que você pode acreditar, ele passa. Então, foi bem divertido. E a parte mais divertida de assistir esse filme foi porque a gente tava em duas pessoas que gostam muito de romance, de comédia romântica, de filme de comédia romântica, e uma que não gosta muito. Então foi muito legal a gente assistir junto. E eu achei muito divertido, eu acho que eu reassistiria mais pra frente. Não é algo que eu assista com tanta frequência, até porque o meu gênero favorito é terror, então normalmente eu assisto só em momentos muito específicos. Só que eu fiquei curiosa, porque falam muito bem desse livro, eu gosto, a Emily Henry tem uma legião de fãs, então eu achei muito bom. Eu assistiria de novo. E tem o plus do protagonista ser o mesmo ator que fez o Snow, o Presidente Snow, no filme de Pássaros e as Serpentes, né? Que é o quinto filme e quarto livro de Jogos Vorazes. E, enfim, é isso. Eu gostei bastante. De produções audiovisuais foram essas. Eu pretendo assistir no próximo mês, além dos filmes do Oscar, eu pretendo terminar a segunda temporada de Jujutsu Kaisen, porque eu não terminei ainda. Eu tô há 477 anos pra terminar, porque eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito, muito, muito triste na última cena que eu assisti, no último episódio que eu assisti, então eu parei no meio da temporada. Só que saiu a terceira, né? Ou vai ser a terceira, ou eu acho que já saiu a terceira. Então eu tenho que terminar pra continuar, né? Tenho que terminar a segunda temporada pra continuar. Digo mesmo sobre Percy Jackson, eu tenho que terminar a primeira temporada pra continuar. E também sobre Bridgertons, que eu tenho que terminar a terceira temporada pra continuar pra quarta? A quarta, que eles inverteram os livros do Colin e do Benedict. Sinceramente, eu não terminei a terceira temporada porque eu fiquei muito triste. O livro do Colin e o Colin em si, nos livros, ele é o meu favorito. Ele é o meu irmão favorito entre os irmãos homens. E a partir do livro do Colin, as coisas começam a... Tipo, depois, né, que aí vem o da Heloise, elas começam a dar uma balançada, assim, elas começam a ficar mais chatinhas. Mas eu gosto muito do Colin dos livros. E pra mim, a versão da série, ela é muito apagada. Ela não tem aquele sarcasmo, aquelas tiradas que ele tinha. Pra mim, ele é só, tipo, qualquer coisa, sabe? E eu fiquei muito triste quando isso aconteceu, porque eu adoro o livro dele, tipo, é muito bom. Mas acontece. Então eu tenho que terminar, principalmente porque eu gosto muito da Penélope, eu tenho que terminar essa temporada. E ir pra temporada do Benedict, que inclusive era o meu irmão menos favorito. Só que na série, cara, ele... Tipo, tudo que tiraram da personalidade do Colin, colocaram de personalidade no Benedict. Ele se tornou um dos meus irmãos favoritos. Eu gosto bastante dele e eu quero muito ver como é que vai acontecer essa temporada com a Sophie.
Porque eu gosto muito da Sophie dos livros e aparenta, pelas poucas coisas que eu vi, porque eu não sou uma pessoa que assiste trailer e nem lê sinopse. Então, pelas poucas coisas que eu vi, ela parece manter a mesma linha, sabe? De personagem que ela já tinha nos livros. E isso me agrada muito, porque pra mim ela é maravilhosa. Eu adoro ela, uma personagem extremamente forte e que passou por muita coisa. E, tipo, eu normalmente não sou tão ligada a recontos de Cinderela, porque eu não... A Cinderela, como eu falei, ela não é uma personagem pra mim que é tipo, uou, nossa, top princesa, sabe? E eu cresci com os filmes da Disney, então a Cinderela que eu tenho no meu imaginário é a da Disney. Então isso me quebra um pouquinho, porque eu acho ela meio qualquer coisa, sabe? Enfim. Mas eu gosto muito dessa versão, né? Que pra quem não sabe, a história do Benedict e da Sophie é um reconto de Cinderela. Então eu gosto muito e eu fico com muita pena da Sophie, tadinha. Ela passou por cada uma que, meus deuses. Enfim, essas são minhas programações pra assistir esse mês. Ah, e eu também vou ir no cinema assistir o show do Stray Kids, porque vão passar nos cinemas. Acho que vai ser feito bem no estilo The Eras mesmo, quando passaram. Porque a dona Taylor Swift lançou a moda de toda a tour de artistas serem lançados no cinema também. E o que me deixa muito feliz, eu fui no show deles ano passado. Então eu tô muito, muito animada pra ter essa experiência novamente, pelo menos um pedaço dela, enquanto eu estiver nos cinemas. Então é isso. Se eu não me engano, não tô esquecendo de nada. Teve mais alguma coisa importante que eu fiz, além de ler? Acho que não. Eu tenho que pintar minha unha essa semana. Mas eu acho que, num grande geral, foi só isso que eu fiz. Ah, eu também imprimi vários quadrinhos. Só que eu acho que eu já falei isso no último vídeo. Mas se você não viu o último vídeo, primeiro, veja. Segundo, eu imprimi vários quadrinhos. Inclusive, alguns deles estão aqui. E colei tanto nas minhas paredes do quarto, quanto aqui na sala. Enfim, então vamos para a parte dos livros. Eu comecei em janeiro terminando o primeiro livro de Modal Zushi, que eu já comentei mais sobre ele num outro vídeo, que foi o vídeo do vlog da Maratona Bate-Metas. Ele era o último livro que eu precisava ler nas metas, então faltava pouquinhas páginas. Então foi meu primeiro finalizado, porque faltava acho que 30 ou 40 páginas no início do ano, então li ele. Eu gostei muito, eu não vou falar muito sobre, mas tipo, eu adorei esse livro e inclusive hoje chegou o segundo livro que eu comprei, o segundo livro deles. Modal Zushi aqui no Brasil é publicado pela New Pop e eu não sei a informação de quem é tradutor ou tradutora do livro. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Não. Deixa eu ver. Achei. Tradução de Cici Kian. Não, provavelmente eu falei errado, porque pra mim nitidamente isso é um nome chinês. Então eu não vou saber pronunciar. Mas é traduzido pela Cici Kian, algo do gênero. E é trazido pela New Pop, pelo selo de novels. E são 5 livros ao todo. Então eu li o primeiro, o segundo chegou hoje, que eu comprei na New Pop Day. Então eu provavelmente vou passar ele na frente de muitos outros, porque eu me apaixonei por essa história. Eu já tinha começado a assistir The Handmaid. Eu não sei mais falar, gente. Eu fiquei de férias, eu perdi a habilidade de falar. Mas The Handmaid, que é Os Indomáveis, em português, que é o dorama. Então, eu comecei a assistir, não terminei, mas eu comecei a ler e eles são perfeitos. Então, se vocês querem saber mais sobre o que eu achei, né, eu acho que eu vou deixar o link na descrição, senão é só entrar no canal, que é um dos últimos vídeos postados. Eu acho que foi o primeiro vlog do ano, então é bem facinho de achar. O segundo livro que eu li
foi uma novela que foi o livro de lançamento da Paola Alexandra, uma booktuber e escritora brasileira, que foi O Roubo. Gente, eu adorei esse livro, eu simplesmente me apaixonei por esse livro. Esse livro ele vai contar a história da nossa protagonista. Não me cobrem nomes, gente, eu sou horrível com nomes, tanto de pessoas, quanto de personagens, quanto de coisas, então não me cobrem nomes. Mas é a nossa protagonista, e ela é uma pirata. Ela é simplesmente uma pirata. Eu acho que eu nunca tinha lido algo com um personagem efetivamente pirata. Não que eu me lembre, pelo menos, não nada muito marcante. Mas ela é uma pirata, e o plano do pai dela, que também é um pirata, é que eles roubem um par de máscaras de carnaval. Esse livro se passa na Itália? Eu acho que é, na Itália. E eles têm que roubar essas máscaras, que tem toda uma mitologia por trás delas, que é a máscara dos namorados e tudo mais. Tem toda uma maldição atrás delas. E eles já têm eles têm a máscara preta e eles precisam roubar a máscara branca. Porque vendendo essas duas, eles vão conseguir dinheiro suficiente para eles não precisarem mais ser piratas. Então ela vai atrás do nobre que tem essa outra máscara. E acaba que eles se apaixonam. Assim, eu não sou a maior fã de Insta-Love. Na verdade, eu odeio Insta-Love no grande geral. Mas nesse livro eu adorei. Esse livro ele se passa num contexto de carnaval. E é tipo, perfeito. Eu amei esse livro. E assim, tem um final que eu fiquei muito coração quentinho, assim. E eu amei a escrita da Paola Alexandra, foi o primeiro livro que eu li dela. Então, provavelmente eu vou ler outros. Eu tenho um e-book tanto de livre quanto de... eu não vou lembrar o nome do outro livro dela. Mas enfim, eu tenho os 2 e-books dela no meu Skill. Então, provavelmente eu vou ler mais pra frente, porque eu adorei, eu achei muito envolvente. E foi 5 estrelas favoritado esse livro. Aí, outro livro que eu li logo em seguida foi O Outro Lado da Galáxia, que é um livro infantil que eu tenho, que, na verdade, eu acho que ele é infanto-juvenil, ele não é tão infantil assim, mas que ele fala sobre alienígenas, e eu acho isso muito legal. Foi uma ficção científica que eu achei muito fofa, muito querida. Ela é pequenininha, ela tem, acho que era 92 páginas só, contando que tem ilustrações no meio, então é pouquíssima coisa pra ler. E eu acho que eu não leria ela por agora, só que eu estou participando, né, da maratona Level Up da Agatha Fulmer. Como eu disse, não sei mais falar. E aí, um dos desafios era ler o menor livro que tem na estante, e eu escolhi esse por ser um livro físico. Foi uma história legal, eu dei 3.2 de estrela pra ela. Foi uma história bem ok, nada bom, assim, mas também é um livro que não é desafia, é que não desacredita, vamos usar essa palavra, que eu não tô achando nenhuma melhor, na inteligência das crianças. Então eu não trato elas como se fossem, meu Deus, não sabem nada, de nada. Então eu gosto de livros assim, sempre gostei de livros infantis assim. Então é isso. Eu gosto de vez em quando de ler alguns livros infantis porque, sei lá, me traz uma nova visão de coisas que provavelmente eu entenderia de uma forma diferente se eu tivesse lido como criança. Porque normalmente, leitura de livros infantis, você consegue tirar duas mensagens totalmente diferentes sobre a mesma coisa, dependendo da fase da vida que você lê. Então eu acho isso muito incrível. Aí depois eu li a minha HQ do mês, porque eu decidi que eu vou ler uma HQ por mês, né? Uma HQ, graphic novel, enfim, mangá, manhwa, um por mês. Durante o ano, porque eu tenho muitas HQs encalhadas. Não eram pra ser tantas, mas fazer o quê? Então eu resolvi que eu ia ler uma por mês. E a do mês foi a Flash, A Guerra dos Gorilas, que eu também tenho físico, só que não tá aqui, tá na casa da minha avó. E assim, o único comentário que eu tenho sobre esse livro sobre essa HQ, né? É que, gente, eu sempre esqueço que o Barry Allen, ele é loiro. Porque eu sou acostumada com o Flash da CW. E o Flash da série The Flash é moreno.
E o Flash do filme, que eu não assisti, mas eu sei que é horrível, também é moreno. Então, assim, eu nunca consigo conceber que o Barry Allen é loiro. Pra mim, isso não faz o mínimo sentido, então... É isso. Mas é uma boa HQ. Eu dei 4 estrelas pra ela. Muito divertida. O Barry quase morre 15 vezes, mas... normal. Tá aí uma HQ de super-heróis média. Enfim, e aí a gente vai para uma das melhores entradas desse ano, que foi Tress, a Garota do Mar Esmeralda, que é um livro que originalmente eu não sabia que fazia parte da Cosmere. Eu achava que era um livro solto, mas não é. Ele faz parte da Cosmere, que é o universo compartilhado do Brandon Sanderson. Eu ando evitando o Brandon Sanderson porque os livros dele são muito caros. Nossa senhora, como os livros desse homem são caros e eu não tenho esse dinheiro. Os livros dele são muito grandes, eu não tenho esse tempo, então eu tô evitando, por mais que eu soubesse que a escrita dele era, tipo, incrível. E realmente é incrível. Eu me apaixonei por esse livro. A Tress, ela é uma personagem muito carismática, ela é muito engraçada, mesmo quando ela não tenta ser engraçada, ela é muito engraçada. Ela é uma personagem que você consegue imaginar, você consegue entender exatamente o que ela tá fazendo. Esse livro, ele é narrado pelo Royd, que, pelo que eu entendi de pessoas que eu acompanho que leem a Cosmere, é um personagem muito importante pra Cosmere. E ele é muito, muito engraçado também, ele é muito legal, ele tem ótimas tiradas. Eu fiquei impressionada com a revelação final, porque assim, eu tava olhando pra todos os lados, menos pra esse, então eu fiquei tipo... Mas muito boa, eu adorei. Eu gostei muito da construção do mundo, eu consegui visualizar, mesmo sendo um mundo muito diferente do nosso, eu consegui visualizar muito bem. E esse livro também tem algumas ilustrações pontuais que ajudam a gente a imaginar, e eu achei muito bom porque normalmente a minha visualização do cenário estava bem próxima do que foi mostrado nessas ilustrações, e eu adorei. E falando na Cosmere, uma parte legal é que eu acho que foi ontem, saiu o anúncio da Apple TV que eles compraram os direitos da Cosmere no geral, então eles vão adaptar a Cosmere como um grande universo. É quase como um grande MCU, sabe? Como um grande universo da Marvel. Então eles vão fazer algo assim com a Cosmere pela Apple TV. Eu não conheço muito de assistir produções da Apple TV, mas pessoas que assistem falam que são muito boas. Eles só pecam muito na hora de divulgação. Então, provavelmente eu vou assistir. Só que não vai sair por agora, que anunciaram ontem e anunciaram já que vão adaptar Mistborn. Eu acho que só a primeira trilogia até então, para filmes, e os Arquivos da Guerra da Tempestade, ficou assim o nome aqui, para uma série de TV. E assim, faz bastante sentido para mim, porque o livro dos Arquivos da Guerra das Tempestades, cada um tem mais de 1000 páginas, cada um deles, e são tipo 5 ou 6 livros, então são muitas páginas. Não daria pra colocar isso num filme definitivamente. Mas o ponto principal a gente vai ter adaptações e vai ser a melhor forma de eu, uma garota pobre e sem tempo, assistir e acompanhar a Cosmere. Eu achei bem interessante. Pelo que falaram, a Apple TV já adaptou outros universos outros universos literários, né? Pra TV, e falam que é muito boa, que são muito boas as produções. Então, estamos no aguardo. E sobre Tress, eu dei 5 estrelas e favoritado para este livro. Daí, eu li um livro que estava encalhado há muitos, muitos, muitos anos na minha estante. Que não é exatamente uma estante, já que eu não tenho uma estante, mas vocês entenderam. Nos meus livros físicos. Que é Quem Traiu Anne Frank. Pra quem não sabe, um dos meus livros favoritos da vida é Diário de Anne Frank. E isso pode-se dizer que é muito clichê e muito genérico. Mas se é clichê e genérico, existe um motivo. Esse livro é simplesmente muito bom, marcante pra caramba e muito emocionante. Toda vez que eu leio, eu choro e assim... É um dos livros mais marcantes da minha vida. Foi, inclusive, uma das primeiras leituras que eu fiz na minha vida de livros grandes, assim, razoavelmente grandes, né? Que não eram histórias infantis ou infanto-juvenis.
E assim, é simplesmente muito marcante. E esse é um livro que ele promete, né, te trazer toda a investigação feita por um grupo de jornalistas sobre quem foi que derrotou os Frank. E ele traz isso. Só que a escrita da Rosemary, que é a autora, ela é muito, muito, muito enrolada. Parecia que ela tava querendo estender o máximo possível. Então, tipo, ela traz a mesma informação 477 vezes. Da mesma forma. Tipo, ela parece que ela copiou e colou o mesmo trecho várias vezes durante o livro. E isso foi cansando muito. Só que dá pra ver, tanto pelo que tá escrito, quanto pelos documentos que são mostrados e citados, que a investigação ela foi muito, muito bem feita. E assim, incrível. Tipo, a investigação maravilhosa, chega a uma conclusão muito lógica, de acordo com os. Perdão. De acordo com as evidências. Então, eu gostei bastante da investigação em si, mas o livro ele foi em 3 estrelas, porque ele foi bem enrolado. Daí eu li Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é um livro 4 estrelas e meia, que assim, eu gostei muito. Ele foi, se eu não me engano, ele é considerado o primeiro livro de romance abolicionista, acho que é algo assim. Porque a Maria Firmina dos Reis, ela é uma pessoa, no caso ela era, né, que descansa em paz, mas ela era uma pessoa preta. E os personagens também são pessoas pretas, alguns dos personagens principais, principalmente a Úrsula. Só que assim, esse é um livro de desgraça. Tudo dá errado. Nossa, eu até ia derrubando vocês. Tudo dá errado nesse livro. Todo mundo sofre. Você sofre, eu sofro, os personagens sofrem, todo mundo sofre. Não tem nenhum final feliz. Eu amei esse livro, eu adorei esse livro exatamente por isso, porque todo mundo só sofre. Adoro livros assim. Mas é um livro muito bom, muito bem escrito. Eu gostei bastante. Daí depois eu li Conectadas, que eu confesso que eu já deveria ter lido há muito tempo. Mas eu não tinha esse livro até um pouco tempo atrás no meu esquilo, e aí eu li ele. Eu gostei muito, Conectadas da Clara Alves. É um livro de romance de duas nerdzinhas. Muito fofo, é muito fofo. Elas são adolescentes e elas começam a se envolver por causa de um jogo que elas jogam em conjunto. Só que uma delas não sabe que a outra também é uma garota, na verdade, porque essa garota ela usa o nick, o nome de um amigo dela. Porque, né, pra quem não joga, pra quem não é acostumado com esse universo, o universo dos jogos, o universo geek no geral, é horrível pra mulheres. É tipo, muito ruim. Porque a maior parte dos caras que jogam são babacas. Então é uma desgraça você jogar. Então normalmente, uma grande quantidade de garotas, hoje em dia eu vejo isso mudando um pouco mais, mas uma grande quantidade de garotas normalmente jogavam com nicks ou coisas que dessem a entender que elas eram garotos. E uma das personagens faz isso, se não me engano, a Raíssa que faz isso. E a Ayla não sabe. E eu acho que o grande coisa delas é que elas são amigas virtuais e elas gostam uma da outra. Só que elas nunca se viram pessoalmente e a Ayla acha que a Raíssa é um garoto. Ela acha que a Raíssa é o Léo. Então eles se encontram numa feira dessas de jogos. E assim, a gente ficou o tempo todo assim, meu Deus. Raíssa, pelo amor de Deus, conta isso logo. Vai dar tudo errado. Ela vai descobrir, vai dar tudo errado. Mas no final dá tudo certo. Dá tudo certo. Elas ficam muito fofas juntas. E assim, é complicado, principalmente quando a Raíssa se assume pros pais dela. É uma cena bem complicada. Porque a mãe dela não aceita isso muito bem. A mãe dela não aceita, ponto. Mas eu achei muito bem escrito e retrata muito bem essa questão, tanto do mundo dos jogos, quanto que muitas pessoas passam, né? Inclusive quem acompanha a novela das 9 da Globo, sabe que tem um casal de sáficas, né? E que acho que a Lorena ela acaba sendo descoberta pelo pai dela, o Ferete,
ela é expulsa de casa de uma forma extremamente agressiva por ele. E tanto que o ator que faz ele, que faz o Ferret, postou logo em seguida de quando saiu essa cena, né? Esse episódio que tem essa cena, um vídeo falando sobre a quantidade de pessoas LGBTQIAPN+, que são expulsas de casa e têm situações horríveis com a família quando são descobertas ou quando se assumem. E é muito triste pensar nessa realidade, sabe? De, tipo, porra, seus pais não te aceitarem. E eu acho que a forma que a Clara Alves traz isso pra esse livro é uma forma muito consciente. E por mais que seja uma forma meio minimizada de tudo que poderia ser, eu acho que foi o tom perfeito pra esse livro. Porque esse é um livro meio... Ele é um livro mais leve, assim. Você tem momentos de drama, né, familiar, assim, mas são muito poucos. Eles são muito de boas, assim, comparado com outros livros. Até porque eu acho que esse é um livro jovem adulto, se eu não tô errada. Ou New Adult, eu não lembro se ele é Young Adult ou New Adult. Mas, enfim, eu achei muito bem colocado a forma que foi trazida essas cenas. E eu dei 4.7 pra esse livro, porque eu achei muito boa e provavelmente eu vou ler mais coisas da Clara Alves. E aí chegamos no livro que mais me estressou, que mais me irritou, que eu nem sei por que eu terminei esse livro, porque assim, eu já tava num nível de ódio com esses personagens. Que foi Beijos e Croissants, Nossa, eu não vou lembrar o nome dela, é Anne Sophie alguma coisa, que eu não vou saber pronunciar porque é em francês, e eu não falo francês, mas que eu também não me importo, porque a personagem principal dela é chata, o personagem principal, o par romântico dela, é um babaca, e assim, como já diziam divas que falam de livros na internet, se eu quisesse ver um macho babaca, eu olhava à minha volta, eu não ia ler um livro de romance, tá? Porque assim, ele é muito chato, ele é um babaca, ele só pensa, ai, porque eu não quero ter uma paixão na minha vida, eu não quero ter que seguir um sonho, porque aí eu não vou poder aproveitar. Mano, ele é um rebelde totalmente sem causa, ele é contra os pais dele, única e exclusivamente porque os pais dele levam a sério as coisas que eles gostam. Tipo, mano. E aí ele, no meio do negócio, a gente descobre que ele pintava, só que ele vem de uma família de artistas, né? Um grande geral, assim, porque esse livro ele me estressa tanto que eu esqueço de falar sobre o que ele é. Nesse livro a gente conhece a Mia, que é a protagonista, e ela tá indo pra França, especificamente pra Paris, pra um projeto de verão, né, de dança de balé. Que ela é bailarina e a família dela tem uma história, um mito de que uma das antepassadas dela foi dançarina na França e que sei lá qual avó dela, avó dela, foi pintada pelo Degas, que é um pintor de bailarinas, muito conhecido por pintar bailarinas. E aí, tá, beleza. Aí ela tem esse sonho de ser bailarina e tudo mais, a mãe dela não aceita muito bem, apesar dessa história da família dela. E aí ela vai pra França, lá ela encontra a Audrey também, que é uma arqui-inimiga, uma rivalzinha dela, do balé, que assim, desde o início dá pra ver que é tipo, a Mia é um pé no saco. E a Audrey, nitidamente, ela só quer ser a melhor na dança, porque pra quem não conhece o universo da arte, mas principalmente da dança, existe uma cobrança muito grande, principalmente no balé, de você ser tipo a maior, a perfeita, a tudo. Então assim, ela está certa. Ela está certa na dela. Só que a minha fica enchendo o saco. E aí, beleza, elas se encontram lá, elas coincidentemente, porque nesse livro tudo é uma grande coincidência, juro, o unicórnio da coincidência, ele trabalhou com muita força neste livro, porque tudo é coincidência. E aí, beleza, elas chegam lá e por uma grande coincidência, elas são colegas de quarto. E aí, nessa coisa de verão, são 5 níveis de balé, a Mia tá em quarto, no quarto, e a Audrey tá no quinto, que é o mais alto. Beleza. Elas vão pra dança, e aí o primeiro dia ela
tá lá dançando no nível 4, o professor chega pra ela e fala que ela vai pro nível 5, porque ela é muito boa pra estar no nível 4. Obviamente, porque ela é a protagonista do livro. E aí, beleza. Ela sobe pro nível 5, só que aí ela precisa de um uniforme específico que ela não tinha, porque ela era do nível 4. E aí ela vai correndo, e aí ela esbarra magicamente nesse garoto, que nitidamente estava esperando alguém, e pela forma que ele falou com ela, era uma outra garota. Só que ela não se toca disso, porque ela é uma tapada. Desde o início a gente sabe que ela é uma tapada, ela é muito desastrada, então... Ai, meu Deus, como eu sou desastrada, sabe? Então... Esse livro me irrita. Tudo nesse livro me irritou. E aí, eles se trombam e pronto. Amor, não existe ninguém como você, que não sei o que, blá blá blá. Beleza. E aí ela tromba nesse garoto, que é o rebelde sem causa, que eu... Louis, eu acho? Louis, que é um nome extremamente genérico, só não é mais genérico do que se ele se chamasse Pierre. Enfim. E aí... Depois a gente descobre que esse garoto, ele é filho do professor de balé dela, que é extremamente rigoroso e rígido e, tipo, um dos melhores dançarinos do mundo. E aí vai se desenrolando com ela tentando alcançar um nível de técnica que ela obviamente não tinha desde o começo. E era muito mais difícil pra ela conseguir, porque ela simplesmente não tem um pingo de foco. Aparece um macho na vida dela e ela... Não, agora minha vida vai rodar em torno dele. E aí ela quer esconder o relacionamento dela com esse garoto, porque ele é filho do professor e ele vai pegar mal, o que é meio óbvio. Só que ele é um rebelde sem causa, então ele fica fazendo ela se sentir mal porque ela tem uma paixão e ele não. E aí porque ela tá correndo atrás do sonho dela, que aí ela tenta botar uns limites nele, tipo, não, a gente não vai fazer isso. Aí ele faz ela se sentir mal, porque ela tá botando um limite no relacionamento deles, porque o foco dela ali na França é aprender esse período de dança, porque ela é estadunidense. Então, o foco dela ali é participar desse bagulho de verão. E, inclusive, ela ganha um dos papéis principais da coisa que eles vão apresentar, que é o Lago dos Cisnes. A Audrey fica como Odette. Não tô errando, nossa, gente. Não tô errando, que é a protagonista de O Lago dos Cisnes, que é o cisne branco. E a Mia fica como Odile, que é o cisne negro. E assim, pra quem não sabe, o nível de técnica que você precisa pra interpretar Odile é muito grande, porque tem passos muito complicados, tecnicamente, e muito cansativos, né? E assim, pra mim começa que não faz o mínimo sentido você ter escolhido dessa forma. Eu entendo que é pra ser um desafio e tudo mais, só que assim, nitidamente a Audrey seria muito mais qualificada pra fazer Odile do que a Odette e tudo mais, e vice-versa. Apesar de, tipo, em nenhum momento eu consigo comprar a ideia de que a Mia realmente dança bem, sabe? Porque apesar do fato de, o professor achar ela perfeita, dançando, blá blá blá, em nenhum momento é mostrado isso pra gente. Tudo que a gente sabe são coisas que são faladas pra gente, sabe? Então eu não consigo comprar essa ideia. Não consigo comprar essa ideia. E aí ela se sente mal porque o carinha que ela conheceu há tipo 2 dias jogou um love bomb de uma tarde nela. E aí ela tá se sentindo mal porque ela tá colocando um limite, sendo que o foco dela não era pra ser o garoto, e sim a dança. Mas até aí não traga lógica pra casa do senhor, né? Então... Nossa, mas aí a Mia fica sendo uma chata, aí o Lois fica sendo um babaca, ele com todas as red flags do mundo, assim, se você cruzar com um desse na rua, você corre com toda a velocidade que você tiver, não tem como, cara. E tipo, não é escondido, ele efetivamente faz ela se sentir mal, porque ele chamou ela pra almoçar e ela falou que ia ficar ensaiando. E aí ele faz ela se sentir mal por causa disso. Então assim, eu efetivamente não sei como eu cheguei até o final desse livro. Foi por pura força de vontade mesmo, de poder dar uma nota baixa, porque é um livro muito ruim, é um livro mal desenvolvido, é um livro onde tudo acontece por coincidência, então não tem a mínima de lógica pra aquilo acontecer. E assim... Os personagens são incoerentes, a personalidade da Mia é tão rasa quanto um Pires. Eu acho que um Pires é mais profundo que a personalidade dessa menina, tá?
E o Louis, que era pra ser o cara que a gente vai se apaixonar como leitora, é um babaca. Então, assim, a única coisa que é menos chata nesse livro é a Audrey. Que, teoricamente, era pra gente não gostar dela, porque ela é a antagonista da Mia. E, assim, a Audrey, o único problema dela é porque ela tem problemas com a mãe. E aí a mãe dela é muito, muito criteriosa, tipo, no nível... Não ligo pro que você pensa, você nasceu pra ser uma extensão do que eu queria. Então você é minha cópia e eu não me importo se você tem sentimento. Então ela aprende que ela tem que ser a melhor em tudo que ela faz. E esse é o grande problema da Mia. Da Mia não, da Audrey. E eu fico assim, gente, pelo amor de Deus. Eu tava torcendo pra ela fazer alguma coisa contra a Mia. E eu ia dar razão pra ela, porque a menina é insuportável. A Audrey fala, não vamos fazer tal coisa, porque a gente vai tomar um puta no esporro, a gente é protagonista, então a galera vai pesar mais a mão nas regras pra gente, vamos ir um pouco mais cedo pra casa. A Mia caga pra ela e a Audrey ainda sai como errada, pela visão da Mia, sabe? Então assim, Mona, que garota insuportável é essa? Nossa, insuportável. Bom, eu acho que eu já destilei todo o ódio que eu tinha contra Beijos e Croissants. Não recomendo um pouco. Na verdade, se você quiser ler, tá tudo certo. Me contem aí o que vocês acharam. Porque, assim, eu odiei. Foi uma experiência horrorosa. Eu definitivamente não pretendo passar por outra assim esse ano, porque foi muito ruim. E é isso. Num grande geral, foi isso. Eu tô lendo alguns livros. Eu tô lendo 3 livros atualmente. Só que eu não vou comentar com vocês sobre eles, porque a gente já tá com 46 minutos em um take. Então esse vídeo vai ser longo pra caramba. E eu só queria trazer uma atualização do que já aconteceu até agora. Amanhã eu falo o que acontecer de hoje pra amanhã e dos livros que eu tô lendo agora. Então, até o próximo take. E desculpa pelo surto de raiva. Esse livro causa péssimas emoções em mim. E aí, chocolates, como vocês estão? Eu tô aqui pra mais um take, daqui a pouco eu vou editar esse vídeo, eu tenho que editar esse vídeo rapidão pra poder postar. Como sempre, né? Porque as coisas aqui é sempre meio corrido. Mas enfim, eu não mandei uma mensagem, não gravei antes porque eu pintei minha unha hoje, que como vocês podem ver ainda tá toda borrada dos lados. Ela não ficou da forma que eu queria, mas eu vou deixar isso ao cargo desses esmaltes, são velhos. E é isso, eu tô com preguiça de pintar de novo, eu ainda quero ler mais à tarde. Agora tá abafado pra caramba, já choveu umas 3 vezes hoje. E eu tinha ido almoçar, então por isso que eu também não gravei antes. Eu falei que eu ia comentar sobre as minhas leituras atuais. Eu tô lendo, teoricamente, 4 livros, mas na marra mesmo são 3. Porque eu tô no desafio do anti-brain rot, né, anti-apodrecimento do meu cérebro. E aí, por causa disso, eu comecei um ensaio, que é Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, que fala sobre essa visão mais feminista das coisas. E nesse livro, a autora, ela traz pra gente uma experiência pessoal dela, que foi um cara simplesmente parou ela enquanto eles estavam numa reunião, e ele começa a falar sobre um livro que foi extremamente bem avaliada no The New York Times, e como o cara, né, que escreveu aquele livro era bom e blá 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 blá. E começa a explicar, fala que ele não leu o livro, mas que ele viu toda a resenha no The New York Times. Só que aí a questão é que quem escreveu aquele livro foi ela, e ele tava explicando o conteúdo do livro pra ela como se ela não fosse capaz o suficiente de entender aquilo. E é um livro que traz vários ensaios sobre essas questões mais de feminismo. Eu concordo com algumas coisas, discordo de outras, eu tô lendo ainda ele. Eu vejo que a maior parte dos posicionamentos dela vem dessa parte desse feminismo mais... Não é utópico a palavra, mais raso. Só que, ainda assim, eu tô achando interessante. Até porque, né, quem nunca... Eu sou uma pessoa que eu faço faculdade. Então, quem nunca foi... alguém explicou pra você sobre uma área que você domina como se você não soubesse nada, sendo que a pessoa sabe menos que você, sabe? Isso acontece bastante. E além de fazer faculdade, né, eu faço faculdade de Química, que é uma área de exatas, então acontece com uma certa frequência maior do que é desejado.
Outro livro que eu tô lendo é A Casa de Hades, que é o quarto livro de Heróis do Olimpo. Tô dando continuidade a essa série, porque foi o livro sorteado pra ser dos meus 26 pra 2026. Foi o livro sorteado pra ser o de janeiro. Eu já li outros 2 livros da lista de 26 pra 2026 em janeiro, que eu já comentei com vocês, que foi Modal Sushi, o livro 1, e o Trez, a Garota do Mar Esmeralda. Então eu tô lendo esse, que foi sorteado pra ser o desse mês. Eu adoro esse universo. E eu acho hilário como os personagens são, principalmente o Percy. Porque ele é, tipo, muito, muito foda, assim. Ele é um ótimo personagem, ele é um ótimo soldado. E mesmo assim ele é um pateta, então eu adoro ele. Eu adoro o Percy, não tem como. E eu amo a Annabeth também, adoro os outros personagens. Eu gosto bastante deles, num grande geral. Então, tô indo pro quarto livro, que é A Casa de Hades, né? Que é o livro depois que o Percy e a Annabeth caem no Tártaro. Então os amigos deles estão tentando chegar até eles. E eles estão tentando sobreviver ao Tártaro. Vocês podem ver, eu tô razoavelmente no começo. E isso. Outro livro que é o livro que eu teoricamente estou lendo, que foi o livro que eu comecei, mas eu ainda não consegui prosseguir, porque o mês tá acabando, que é Operação Paddock, que eu também tô bem no comecinho. E assim... eu tô amando esse livro pela questão de, tipo, a escrita da Arquilana é maravilhosa. E os personagens são muito legais. A trama, eu tô achando bem foda, porque eu já percebi um padrão nos livros sobre Fórmula 1. Livros de romance sobre Fórmula 1, que é... um deles sempre vai ter feito uma merda ou se envolvido em escândalo. E alguma coisa vai ter que acontecer pra eles limparem o nome deles. O Amor Sem Freio foi assim. Esse tá sendo assim. Só que aqui... a ideia é mais maluca ainda, porque a personagem principal, ela tem um irmão gêmeo, que eles são muito, 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 muito parecidos, só que o irmão gêmeo dela corre porque o pai deles obriga eles, porque ele não queria correr, não profissionalmente, pelo menos. E ela queria muito, 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 muito ser uma piloto profissional de Fórmula 1, no caso ela tava na Fórmula 2 quando ela se envolveu em escândalo, e aí ela não tá mais na Fórmula 2, mas também não tá na Fórmula 1, e ela tá muito frustrada com isso, ela nunca teve o apoio do pai por motivos óbvios dela correr. Então, motivo óbvio, machismo, dela correr. Então, eles têm a brilhante ideia de trocar de lugar, porque o irmão dela, ele tá correndo na Fórmula 1, só que ele é piloto reserva da equipe do pai deles. Só que aí o piloto principal sofre um acidente, e aí ele vai ter que assumir, só que ele não quer correr. Então eles resolvem que eles vão trocar de lugar, e nada disso é um spoiler, porque tá tudo na sinopse. E eles têm essa brilhante ideia de trocar de lugar. E assim, o colega de equipe do irmão dela, né, que assim, a gente já vê que ele é meio por ela. Só que eu quero muito ver onde é que isso aqui vai parar. E o outro livro que eu tô lendo é O Segredo do Oceano, que é um livro de fantasia com base nos mitos eu não vou saber falar qual é exatamente a religião, mas é do povo Yorubá. Não caio. Do povo Yorubá. E então a gente tem muito sobre os orixás nesse livro. E a nossa protagonista principal é uma Mamiwata, que seria algo como uma sereia, que é uma das criações de Iemanjá durante o período da escravidão. Então aqui a gente acompanha ela tentando resolver um problema que ela colocou todas as Mamiwatas e a Iemanjá, porque ela não sabia que ela não podia salvar um ser humano que estava ainda vivo, só que tinha sido tacado ao mar pra morrer afogado. Então ela salva ele, porque a função da Mamiwata é recolher a alma das pessoas que são mortas no mar, que são jogadas ao mar, e ajudar com a travessia dessas almas para o Deus Supremo deles, que eu não vou me lembrar o nome. Eu não vou lembrar o nome, perdão. E aí, a nossa protagonista, ela vê que aquele cara, ele não tá morto ainda, então ela salva ele. Só que esse Deus Supremo, ele tinha um problema com os humanos, que é que os humanos queriam a liberdade, e aí queria ter o livre-arbítrio,
Só que aí virou a desgraça que virou quando eles conseguiram o livre-arbítrio, então eles que teriam que lidar com as consequências disso. E essa era a regra para todos os deuses e todos os orixás e todas as criaturas que sabiam dessa parte espiritual. Só que aí ela não sabia, né, dessa regra, porque a Iemanjá não contou pra ela. Que a Iemanjá acreditou que as mamiwatas iam seguir apenas o que ela tinha falado e é isso, sem sair nem um pouco. E, enfim, agora ela vai ter que lidar e resolver isso, porque senão todas as mamiwatas e Iemanjá serão mortas. E é isso. Então, eu tô gostando bastante da escrita, eu acho que eu nunca tinha lido nenhum livro que a protagonista fosse uma sereia, até onde eu me lembro, não. E com certeza eu posso afirmar isso, que eu nunca li algum livro que a mitologia principal utilizada fosse uma de matriz africana, tão fortemente utilizada assim. E eu achei incrível, e uma coisa que eu achei incrível principalmente foi a aparição de Iemanjá. É uma cena muito, muito, muito bonita, muito bem escrita, eu achei muito foda. Bom, esses são os livros que eu tô lendo. De ontem pra hoje eu não fiz nada muito gritante. Hoje eu vou sair mais tarde com os meus amigos. E é isso. Eu vou parar o vlog por aqui porque é isso que temos essa semana. Então, tchau!